A paz do Senhor, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade em Mateus 5, do versículo 13 ao 20. Se der tempo a gente dá uma adicionada, mas senão vai ser por enquanto esses, tá? Pega a sua Bíblia e vamos para a leitura. Mateus 5,13. Sal e luz. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançar fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de uma montanha, de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Aqui tá trazendo o sal como referência, né? Primeira coisa. O sal, ele serve para quê? Para temperar. Antigamente usava para conservar. Quando não existia geladeira, eles colocavam sal na carne, em algumas comidas, exatamente para ficar um pouco mais de tempo, né? Sem estragar, sem dar bicho. Aí depois só lavava, tirava o excesso de sal e fazia o tempero que era necessário. Então, o sal, ele é exatamente o quê? Para temperar, para conservar. Então, o que o sal tá nos trazendo para ensinar? O sal, aqui ó, o que significa, eu peguei o sal, o significado, né? Insípido, né? O que significa insípido? Sem sabor, sem graça. Então, quando você faz uma comida, ou a mamãe faz a comida e tem pouco sal, não fica sem graça, não é uma coisa assim chata de comer? Então, o sal é isso, ele precisa ter equilíbrio. Sal demais é ruim, e você não consegue comer, né? Você não consegue colocar na boca. E sem sal, fica aquela coisa chata. O pessoal fala que é comida de hospital. Tem hospital que tem comida muito boa. Mas o pessoal compara a comida sem sal com comida de hospital. Mas vocês podem ver que o sal em si, ele é importante ter equilíbrio. Nem mais, que você não consegue comer, e nem pouco, porque fica sem graça. Então assim Deus quer que nós sejamos, né? Que a gente tenha equilíbrio. Porque o sal, ele precisa influenciar, né? Nós precisamos influenciar positivamente. Assim é o sal. O sal, ele tem que ser colocado moderadamente, né? Ele tem que temperar ali a sua comida positivamente. Porque demais é ruim e pouco, né? É sem graça. E assim nós somos. Nós não podemos ser de mais nem de menos, né? Porque demais leva para religiosidade, que é onde nos afasta de Deus, né? Aquela pessoa que faz, mas na verdade não tem mais Deus ali. E nós que temos esse equilíbrio, né? A gente também não pode ter de menos, porque Deus quer as nossas ações, Deus quer que a gente haja, a gente seja pessoas boas na vida das pessoas, né? Que a gente faça a diferença onde a gente passa. Por isso que eu falo muito pra vocês. Na escola, vocês já podem falar de Jesus. Às vezes, vocês não precisam falar, né? Mas a ação de vocês, a educação, o cuidado, sendo uma pessoa que cuida do amigo, que é aquelas crianças que são bastante elogiadas, que são dedicadas, ou mesmo que às vezes tem uma dificuldade, mas você tem aquela educação, aquele cuidado com seus amigos, né? Não é uma pessoa que fica falando palavrão. Você pensa em Jesus abrindo a boca e falando palavrão? Você não tem, isso não cola, né? A gente não consegue olhar, pensar em Jesus e palavras torpes. A gente não consegue olhar para Jesus e pensar, não. A mesma coisa temos que ser nós. Nós temos que fazer a diferença por onde a gente passa. A mesma coisa é a luz, né? Que aqui tá falando. A luz, ela é o quê? Ela ilumina, ela reflete, ela bate num objeto sem luz, ela reflete, né? A luz, ela também, ela remete à inteligência, à sabedoria. Quando a gente vai fazer um projeto, alguma coisa assim, que a gente vai fazer um desenho, quando a pessoa tá pensando, o que vem?
Aquele desenho da luz em cima, não é? Então, a luz, ela tem que fazer uma diferença. A luz fica onde? Aqui, ó, na minha casa. Essas aqui estão nas pontas. Mas eu tenho uma luz aqui um pouco mais pra cima. No meio. Por que a luz tem que estar no meio? Pra iluminar. Pra gente conseguir enxergar. Porque a luz num ponto só, ela só vai... esses spots aqui. A gente tem dois pontos que a gente liga e ficam específicas. Eu tenho duas dessas daqui, ó, aqui na ponta da minha mesa. E o meu marido desligou algumas outras que fazem parte dessas que estão em cima da nossa cama. Quando liga, eu consigo trabalhar aqui, que fica em cima da minha mesa, e não incomoda ele deitado. Então, a gente vê, a luz, ela precisa ter um ponto central, né? Que é a que eu mostrei lá em cima. Por quê? Porque ela ilumina toda a casa. Se ela fica igual a minha, que fica só em cima da minha mesa, ela vai iluminar só em uma parte. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que você faça a diferença onde você passa. O Senhor, Ele quer que você seja testemunha, né? Do reino dEle. Ele quer que você seja uma testemunha viva. E as suas boas obras vão glorificar o nome do Senhor. Então, tudo que você fizer de bom, você sendo uma pessoa agradável, legal, amiga, você tá levando o nome do Senhor, você tá glorificando o nome do Senhor. Isso que é importante nas nossas vidas, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. A luz, ela também reflete, né? A gente só consegue ver o espelho exatamente por causa da luz. Se é um ponto sem luz, você consegue enxergar no espelho? Não consegue. Chega na sua casa quando estiver bem escuro, tudo fechado, sem nenhuma brechinha de luz. Você olha pro espelho e você não vê nada. O espelho, pela física, só é capaz de você ver, né, pela luz. A sua imagem só refletida no espelho, você só consegue enxergar devido à luz. Se tem ausência de luz, você não consegue ver nada. O espelho sozinho não é nada. Então você precisa ser luz para que a imagem de Jesus, através de você, possa ser refletida. Então, você precisa levar a palavra do Senhor, você não precisa ficar falando, mas sendo uma boa pessoa, um bom amigo. Às vezes tem pessoas que só precisam que você escute. Às vezes tem pessoas que precisam só que você dê um ombro, amigo. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, mas não uma palavra de derrota, uma palavra que vai ser pior para ela. Não. Por isso que você precisa carregar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela transforma, ela limpa, ela liberta. E com isso, é isso que vai acontecer. Você levando a palavra, você vai ser luz por onde você passa. Vamos continuar. Mateus 5:17. Ensino a respeito da lei. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito os dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Essa parte é muito importante, que é exatamente onde reflete, é exatamente onde vem sobre o ministério de Jesus, onde reflete, né, muito sobre a obediência de Jesus perante a lei. Então, o que ele fala sobre os mandamentos, a lei, revogar a lei, exatamente a Torá, né? Que ele se refere aos 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento, que são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, ali você vê muitas coisas que o Senhor ensinou, colocou como lei, como mandamento, para que sigamos, né? Então, a gente pode ver que Jesus cumpriu todos.
né? Jesus cumpriu as leis de Moisés. Todo o ministério de Jesus é exatamente isso. Sobre a vinda, porque o ministério de Jesus é sobre o quê? A vinda do Messias, né? Que as leis traziam e ele cumpriu isso. Desculpa aí que... Então, as leis falavam exatamente... A Torá falava exatamente o que no Antigo Testamento? Sobre a vinda de um Messias, né? E o sistema sacrificial. E o que Jesus fez? Ele veio e fez cumprir com a morte dele na cruz, que é o sistema sacrificial, por amor de nós, né? Ele se sacrificou pelos nossos pecados. E Jesus, ele cumpriu todos os mandamentos, ele não tinha essa necessidade, ele era puro, ele era santo, ele se santificava, ele buscava. Só que por amor a nós, ele se sacrificou. E Jesus, ele confrontava a interpretação, né? Esse é o ponto-chave. Jesus ele não aceitava qualquer coisa, porque os fariseus e os escribas faziam isso. É exatamente isso. Eles interpretavam da maneira deles, aplicavam da maneira que convinha a eles, do jeito que eles queriam, eles aplicavam a lei e tudo certo. Mas Jesus não, né? Jesus, ele confrontava isso. Jesus, ele não era rebelde. Jesus não era briguento. Lembra que Jesus era manso, humilde? Mas muitas coisas que eles vinham contra Jesus, não podia curar nos sábados, não podia... Eles queriam achar brechas em Jesus para que eles derrubassem Jesus e mostrassem que ele não era quem ele dizia ser. Porém, na verdade, Jesus cumpria todos. E Jesus tinha... Lembra que a gente falou sobre a tentação? Jesus também tinha a palavra. Ele mostrava na prática como que era feito. E é isso que Jesus quer, que nós mostramos na prática. E a vida de Jesus, os acontecimentos históricos, apresentam ele como filho de Deus e a sua obediência, como eu já falei, como modelo de comportamento para nós, cumprindo perfeitamente as Escrituras, o Antigo Testamento. Então, essa parte que Jesus fala, nenhum i e um tio, às vezes parece que bobagem, né? É só um i, eu esqueci só um i, um tio, mas não. É muito importante. Jesus disse que até uma vírgula não vai ser tirada, ele tem que ser cumprida, né? Então, Jesus cumpriu todas de maneira incisiva, ele aplicou, ele colocou a lei, ele fez a aplicação perfeita, não a interpretação igual nós fazemos. Eu coloco do jeito que eu quero, eu leio aqui. Não, Jesus, ele aplicou e viveu, né? Ele leu, ele interpretou e aplicou. Ele sabia, ele estava com Deus, lembra? Jesus era o verbo, ele conhece as letras, ele conhece as vírgulas. Então ele veio para ser cumprido. Ele, como verbo vivo, ele veio para cumprir, né? Através da vida dele. E Jesus, ele quer esse comprometimento meu e seu com os mandamentos, menores que sejam. Jesus quer que nós cumpramos. O amor ao próximo é um dos maiores. E é tão difícil a aplicação. Aquele que te persegue, aquele que te afronta. Lembra que a gente falou isso em Marcos? Aquele que te machuca. É esses que você tem que aplicar o amor. Então, Jesus vem trazendo o que pra gente nessa parte aqui? Que se a gente, quer ver? E ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo. Ensinar a fazer o quê? A desrespeitar a lei. Isso se chama rebeldia. Se você sabe que não pode fazer de uma forma, você aprende que não deve matar e você ensina a matar. Eu já falei isso. Se você mata o irmão no coração do outro, é homicídio. Se você ofende, se você calunia os irmãos e sai difamando o irmão, falando mal, e as outras pessoas acreditam em você, você tá matando uma pessoa no coração dela. Então você tá sendo rebelde, você tá desobedecendo a palavra e levando outros a engano junto com você.
E é isso que o Senhor tá falando. Se você ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo. Tem muitas pessoas que querem ter honra, ser exaltado. Então, vamos aplicar a lei. Vamos aplicar a palavra do Senhor da melhor maneira. Vamos oferecer amor, vamos ser humildes, vamos cuidar um dos outros. Essa é a importância da palavra do Senhor. A gente aprender e aplicar. Amém? Acho que é isso hoje. Deus abençoe, um ótimo domingo. Beijo, paz.